paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos do canal Envolvidos com Cristo. Estamos iniciando, na data de hoje, uma série de estudos a respeito do Sermão da Montanha. O sermão em que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos princípios, fundamentos do Reino de Deus, do Evangelho do Reino de Deus. E aqui nesta passagem que nós vamos ler, que nós vamos meditar, a partir do versículo 1 do capítulo 5 do livro de Mateus, nós vamos conhecer as 8 bem-aventuranças que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos. Diz a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos hoje, irmãos, focar nesta primeira bem-aventurança, que fala a respeito dos pobres de espírito. O Senhor Jesus, após escolher os seus discípulos, ele vendo a multidão, diz a palavra do Senhor, que ele sobe ao monte e, assentando-se, os seus discípulos se achegam a ele, se aproximam de Jesus, e ele, abrindo a sua boca, começa a ensinar. É maravilhoso a palavra do Senhor, irmãos, que nós vemos que Jesus, ele, após realizar vários milagres, várias curas, expulsando demônios, fazendo maravilhas no meio do povo, diz a palavra do Senhor que agora o Senhor Jesus se assenta para ensinar, porque ele sabia que as pessoas, seus discípulos, necessitavam não somente do alimento material, do alimento físico, da providência física para as suas vidas materiais, mas também precisavam do alimento espiritual. Eles precisavam do ensino da palavra de Deus, dos conselhos, dos princípios e das ordenanças que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Mas o que seria, afinal, uma bem-aventurança, um bem-aventurado? O Senhor Jesus se refere a bem-aventurado àqueles que são felizes. São felizes por algum motivo. E nós vamos ver, nesses primeiros versículos do capítulo 5, há 8 princípios, ou há 8 comportamentos que são bem-aventurados, que aqueles que realizam são felizes, alcançam a felicidade através da prática desses princípios. E falando a respeito do primeiro princípio, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus, ele se refere àqueles que não têm recursos espirituais, aqueles que são fracos espiritualmente, aqueles que nada têm a oferecer e reconhecem que nada têm a oferecer, aqueles que não possuem grandes conhecimentos espirituais, grandes experiências espirituais com Deus e sabem que são fracos, sabem que são dependentes de Deus. Então esse primeiro princípio, ele vem nos ensinar alguns fundamentos muito importantes e maravilhosos da palavra de Deus. Primeiro princípio: nós devemos reconhecer a nossa fraqueza perante o Senhor. Nós somos fracos, nós somos dependentes do Senhor, nós nada temos a oferecer. Então reconhecer essa fraqueza é um primeiro passo para que Deus venha nos fortalecer. Segundo princípio: busque no Senhor a sua força espiritual. Não adianta buscarmos esta força em livros, em literaturas, ou até mesmo em vídeos. Nada disso vai nos ajudar a alcançar esta força, somente buscando ela através do Senhor, buscando na oração, nas nossas súplicas, buscando consagrar nossa vida ao Senhor e buscar através dele esta força, ser fortalecido no Senhor e na sua palavra. Terceiro princípio: consagre a Deus todos os seus dons espirituais, cumprindo o seu chamado à obra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aquele dom, aqueles dons que você recebeu do Senhor, consagre a Deus, exalte a Ele,
Dê glórias a Deus pelos seus dons e utilize-o da melhor maneira possível, com todo zelo, com todo esforço e com toda vontade, mas que seja para a glória de Deus. Fazendo isso, cumprindo estes princípios que nós aprendemos aqui nesta primeira bem-aventurança, nós poderemos ser chamados de bem-aventurados. Seremos felizes porque estamos nos tornando e sendo pobres de espírito, para que o Senhor nos fortaleça e sejamos fortes nele. Que os irmãos venham refletir, meditar mais nesta mensagem, buscar através do Espírito Santo entendimento e revelação. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.